Dá uma olhadinha para esse irmão, vê se ele está sorrindo, vê se ele está feliz. Fala para ele, abre um sorriso, a gente está na presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Queridos, deixa eu aproveitar que os irmãos estão de pé. Abre a tua Bíblia comigo, no capítulo 6 de Neemias, onde está o tema desta noite. Tá bom? Capítulo 6 de Neemias. Facinho, né, pastor Paulo? Jesus, glória. Fica entre Gênesis e Apocalipse, né? Opa! Aleluia. Ou menos 2 horas de Instagram e WhatsApp também, fica bom de Bíblia. Aleluia, Glória a Jesus. Jesus. Amém, irmãos? Amém! Capítulo 6, verso de número 3, somente a primeira parte, B. Aleluia, que vai dizer assim: faço uma grande obra. Vamos repetir, irmãos? Faço uma grande obra. Verso de número 5 vai dizer assim: então Sanbalate, ainda pela quinta vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Amém. Podeis Amém, aceitar. Jesus, glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero aproveitar essa oportunidade para glorificar a Deus Meu Deus. por estar aqui pelo segundo ano, graças a Deus. Estivemos o ano passado e esse ano o Senhor nos trouxe novamente, então eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Louvo ao Senhor pela vida do meu amigo, pastor Paulo Oliveira. Aleluia. Para mim é um presente, de verdade, irmão. Segunda-feira agora eu faço 20 anos, né, meu bem? Aleluia. De pregação, irmão, calma. Já teve gente que riu, nem parece que eu tenho 18. Não é mesmo? Então eu estou comemorando, irmão. Olha que presentão que Deus nos dá. Estou muito feliz, viu, pastor Paulo? Muito obrigado pela confiança. Muito obrigado aos irmãos do grupo de varões, né? Muito obrigado por nos dar a oportunidade de estar aqui. Estou feliz, rever o pastor Edil. É um pastor que nós conhecemos já faz um tempo. Ainda não tive o privilégio de pregar lá, mas temos um tempo já, né, que conhecemos. E alguns irmãos que estão espalhados aí. Eu tenho acompanhado esses dias de festa. Deus bradou nessa casa. Desde quinta-feira, e hoje não vai ser diferente, irmão. Glória a Deus. Não é porque eu estou pregando, é porque a presença do Eterno está na casa, né? Quem já sentiu a presença dele? Nessa noite eu tenho um motivo a mais especial. A mulher mais linda que está aqui nessa noite me acompanha, que é a minha esposa. Eu louvo a Deus pela vida dela, né? Guerreira, irmão. Eu só estou de pé por 2 motivos. Primeiro, Deus, e segundo, ela. Porque aguentar 6 anos caminhando sozinho na presença de Deus, enquanto o marido ia para a biqueira atrás de crack, não é fácil não. Mas ela venceu e hoje nós estamos juntos aqui para adorar Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então ainda tem esperança, viu? Glória a Deus. Ainda tem, não desista, ainda tem esperança. Glória a Deus. Irmãos, eu hoje, na verdade esta semana, mas hoje de uma forma mais intensa, eu estudei bastante acerca desse tema, porque existe uma diferença muito grande entre você pregar uma mensagem expositiva e uma mensagem temática. No caso, a segunda é o objetivo desse congresso, que é uma mensagem temática, aonde o Senhor ele deu um tema aos irmãos para que fosse nos passado. E eu fui buscar algo da parte de Deus para vir de encontro, não a minha necessidade nem a sua, mas de encontro ao nosso coração nessa noite, da maneira em que Deus quisera tratar neste lugar. Meu Deus. E quando a gente olha para o contexto da história de Neemias, nós vamos ver que é um contexto um tanto quanto problemático. No ano em que morre o rei Salomão, o povo hebreu, eles vão
vão se dividir em dois grupos, em duas partes, em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E o Senhor, por diversas vezes, Ele vai aplicar algumas advertências para o povo, que agora estão, uma hora estão obedecendo, outra hora estão desobedecendo. E o Senhor, Ele vai aplicar algumas advertências para lembrar o povo do problema, ou do risco, ou do perigo que é viver no pecado. Só que o povo não está dando ouvido, eles não querem saber. Aí o que acontece? O reino do norte agora, o Senhor, as 10 tribos que estão no reino do norte, o Senhor vai entregar eles na mão dos sírios, um povo cruel, um povo que gostava de humilhar, um povo que escravizava, um povo que maltratava. E o reino do sul, irmãos, o reino do sul, ele vai agora ser entregue na mão de Nabucodonosor, que vai invadir Jerusalém. Na verdade, por 3 vezes. A última vez que ele invade Jerusalém, ele vai deixar em Jerusalém somente os mais humildes, os mais necessitados, os mais pobres, aqueles que eles julgavam que não tinha valor algum, pastor Paulo Limpo, para a sociedade, aqueles que não iam gerar nenhum tipo de lucro na Babilônia. Vai ficar por lá alguns como Jeremias, vai ficar lá. Por quê? Porque era pobre, pastor Edil, era humilde, não tinha uma posição elevada na sociedade. Então, aos olhos humanos de Nabucodonosor, eles não iam contribuir em nada na Babilônia. E a segunda vez que eles vão invadir, aleluia, eles vão destruir totalmente Jerusalém. Eles vão queimar as casas, eles vão destruir o templo de Salomão. O povo vai ficar sem ter onde morar, o povo vai ficar sem ter aonde adorar. Os muros vão ser queimados, os muros vão ser destruídos totalmente. E a primeira vez é onde entra Neemias na história. É quando Nabucodonosor vai levar, aleluia, um grupo, vai deportar de Jerusalém para a Babilônia, um grupo de pessoas, e Neemias está nesse meio, junto com Daniel, junto com Sadraque, Mesaque, Abidnego, junto com Ezequiel. Está todo mundo ali, irmãos. Alguns vão para dentro do palácio, outros, igual os sacerdotes e porteiros, e Ezequiel vai ficar do lado de fora, do outro lado do muro da Babilônia, à beira do rio Quebar. Aí nós vamos ver que eles estão sentados lá. O povo da Babilônia vai começar a zombar da cara deles, vai dizer para eles assim: adore a Deus agora, cante os seus louvores agora. E eles vão responder: como vamos adorar o Senhor estando em terra estranha? Deus. Neemias está no meio, aleluia. E estudando aqui, irmãos, o texto, estudando sobre a história de Neemias, eu pude observar uma coisa muito importante. Neemias, quando se levanta para ir restaurar os muros, para ir para essa grande obra, Neemias não é uma criança, Neemias não é um adolescente, Neemias não é um adulto de 20 e poucos anos ou 30 e poucos anos. Se você olhar a história, se você estudar um pouquinho, somar as datas, a data em que Neemias vai, a data em que Jerusalém é invadida, o tempo que eles passaram na Babilônia, você vai ver que Neemias tinha aproximadamente 100 e poucos anos já. Irmão, não era ninguém com uma força total da sua juventude, não. Era alguém mais já de idade,
Mas tinha algo na vida dele, que eu creio que está na sua vida e já tem gente entendendo, e é a presença de Deus, que me fortalece, que te fortalece. E de antemão, nessa noite, eu quero dizer algo para você: você não vai parar. Glória a Deus. Oh, aleluia! É, Senhor da Você não vai parar. Meu Deus. O inimigo pode até estar dizendo, ela não aguenta mais. É, Não vai chegar até o final do ano. meu Deus. Daqui a pouco para. Daqui a pouco senta. Eu vim profetizar para você. Deus ainda tem uma grande obra através da tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória! É, Jesus. Olha que interessante. O Reino do Sul, agora ele vai ficar espalhado pela Pérsia. Ciro vai dominar a Babilônia. E agora ele vai liberar um grupo para voltar para Jerusalém. Meu Deus. Venceu o prazo do cativeiro que Deus havia dado. Então o grupo vai voltar. Só que um grupo vai preferir ficar. Sabe por quê? Porque agora eles estão trabalhando. O seu trabalho está sendo remunerado. Agora já não é mais escravo. Agora já não vive mais debaixo de jugo. Aleluia. Agora já não vive mais debaixo de humilhação. Aleluia. Tem gente pegando nessa noite. É, Fica atento, querido, que você vai entender por que Deus te trouxe aqui nessa noite. Aleluia. Algumas pessoas, algum grupo, algumas famílias vão decidir ficar. Entre eles, aleluia, Neemias vai crescer dentro do palácio. Ei, olha aqui. Neemias viu seus pais serem mortos a fio de espada. Porém, Neemias não mora mais em Jerusalém. Deus santo. Neemias já não está mais em Jerusalém, ele cresce dentro do palácio. Aleluia. E agora ele se torna copeiro do rei. Aleluia. Deixa eu abrir um parênteses para você entender. O cargo que ele ocupava era de suma importância na vida de qualquer um. meu Deus. Neemias não era qualquer um. Amém. Neemias era homem de confiança do rei. Deus. Oh, aleluia! Neemias, irmão, tinha moral com o rei. Neemias tinha intimidade com o rei. Olha o tamanho da intimidade que Neemias tinha com o rei. Meu Deus. De repente, aquele grupo que foi, volta, irmãos de Neemias, com alguns hebreus, para visitar Neemias no palácio. Primeiro, ninguém podia entrar no palácio. Só que os irmãos de Neemias podiam, porque Neemias tinha intimidade com Aleluia, É, Jesus. Neemias era homem de caráter. Neemias tinha postura. meu Deus. Neemias não tinha duas caras. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Segura aí, irmão, eu vou falar. É, Jesus. Neemias era um livro aberto. Graças a Deus. Aleluia. É, Deus. Neemias era o que era na frente do rei e atrás também. Ele era o que era quando ele estava diante do rei. Mas se ele estivesse longe, ele era a mesma pessoa. Meu Deus. Eita glória. Deus, Senhor poderoso. Quem nós somos, irmãos, quando nós não estamos aqui? Fala mesmo, Espírito Santo. Deus. Olha para você ver. Neemias recebe a visita dos seus irmãos. Ele não precisava, mas olha a pergunta dele. Como é que está o meu povo? Aleluia. É, Jesus. Eu não preciso congregar aqui para orar para os irmãos daqui. Meu Deus. Jesus. Oh, aleluia. É, Senhor Jesus. poderoso. Eu não preciso ser líder de nada para interceder pela igreja. Ô, glória. Eu não preciso ocupar
As casas estão destruídas. O templo está destruído. Não temos mais aonde adorar. Jesus. Você consegue entender essa frase? Não temos mais aonde adorar. Olha a importância que o crente dava para o templo. Jesus. E hoje nós temos como adorar e ficamos de boca fechada. Meu Deus. Para mim dar glória eu dependo de quem prega. Para mim dar glória eu dependo de quem canta. Para mim dar glória eu dependo se eu estou bem, se eu estou mal, se o meu dia foi bom, se o meu dia foi ruim. Mas eu quero entender, irmão, acreditar que eu vim pregar para o povo nessa noite. Que não depende de nada para mandar glória para cima. Não depende de nada para sentir a presença de Deus. Olha a nossa Nós vivemos em um tempo em que tem gente que depende até de ter oportunidade, pastor Paulo, para dar glória a Deus. Meu Deus. Nem todo mundo entende o que o irmão disse aqui. Irmão, perdoe se não deu tempo. Tem gente que vai embora num culto como esse dizendo assim: eu não gostei só porque o microfone não foi para mão dele. Meu Deus. É verdade, Jesus. Neemias, quando ouve que a terra dos seus pais está destruída, a Bíblia diz que na mesma hora ele chora. Deus. Na mesma hora ele sente uma dor que não deveria ser dele. Meu Jesus. Ele não cresceu lá. Ele já não fazia mais parte daquele lugar. Mas o povo dele ainda estava lá. Eita Jesus. Sabe o que eu fiquei pensando o dia todo, irmão, enquanto eu estudava essa palavra? Hoje em dia está tão diferente que em vez de eu sentir, pastor Paulo, a dor do meu irmão, eu me junto com outras pessoas para falar mal da igreja. Meu Deus. Jesus. Hoje em dia, irmão, tem gente, não se escandaliza não, tá? Hoje em dia tem crente que comemora quando uma igreja está fracassando. Meu Deus. Quando alguém está caído, quando alguém está prostrado, quando alguém desvia e volta para a droga. Tem gente que fala: eu já sabia que ia acontecer isso. Eu sabia que na primeira prova ele não ia aguentar. Neemias chora. Eita Deus. Ele começa a chorar. Grande. Sabe o que ele faz? Ele vai orar. Ele vai jejuar. Deus. Ele vai consagrar a sua vida. Ele vai buscar a face de Deus. Olha que interessante como que o Espírito Santo, Meu Deus. ele se conecta quando ele encontra alguém, um crente de verdade. Jesus. Enquanto Neemias está orando, se consagrando e lamentando, lá na Pérsia, Jeremias está nos montes de Jerusalém, lamentando, clamando. Eita Jesus. Oh, aleluia! Deus poderoso. Mas ele se cala. Meu Deus. Ele fica em silêncio, porque antes de falar, ele precisava ouvir resposta de Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu dizer algo de Deus para a tua vida nessa noite. Meu Deus. Se você está clamando, Meu Deus. buscando uma resposta de Deus, se cala. Aguarda a resposta do céu primeiro. Meu Deus. Não abre a boca para contar para ninguém, porque nem todo mundo quer ver a tua vitória. Nem todo mundo quer se alegrar com você. Tem gente torcendo pelo seu fracasso.
gente torcendo pela sua derrota, aleluia. Eu vou falar o que Deus está mandando. Tem gente que está só esperando a sua queda para comemorar. Deus está dizendo, ei, aquieta o teu coração, deixa eu te responder primeiro. Deus poderoso. Aí é calabouço. Aleluia. Aleluia! É Jesus. A Bíblia não diz quanto tempo ele orou, irmão. Aleluia, Jesus. É Jesus. A Bíblia não diz quanto tempo ele consagrou a sua vida. Meu Deus querido Jesus. Quanto tempo ele fez jejum. A Bíblia não diz. É Jesus. Amado e poderoso. Mas olha quem tem identidade diante do rei, Meu como que é. Deus. Eita glória, aleluia. Você sabia, pastor Paulo, que é diferente? Você sabia, pastor Edil, que quem tem identidade diante do rei é diferente? Aleluia. Aleluia. É, irmão? Meu Deus. Por mais que ele queira disfarçar, o rei conhece. Meu Deus. Deus. Eita glória, aleluia. É Jesus. Um belo dia, Neemias entra na presença do rei, como ele fazia todo dia. Era sua rotina, irmão. Ele estava ali para isso, ele era copeiro do rei. Meu Deus. Tudo que era servido para o rei, Neemias tinha que experimentar primeiro até a água que o rei bebia. É Jesus. Eita glória, aleluia. Neemias tinha que beber primeiro. Então ele fazia todo dia. É Jesus. Só que agora Neemias está diferente. Deus santo. Porque o seu coração está quebrantado devido à situação que o seu povo está enfrentando. Deus. E desde a notícia, Neemias está orando. Neemias está clamando. Neemias está buscando. Eita glória. Deus. E quando ele entra na presença do rei, um belo dia o rei vai olhar para ele e vai falar assim: Neemias, É Jesus. o que está acontecendo? Meu Deus. O que é que você está precisando? Aleluia, Jesus. O que é que você veio buscar, Neemias, hoje? Meu Deus. Aleluia. Arai, calamanto, rei. Eita glória. Aleluia! É Jesus. Porque, Neemias, eu te conheço. Deus. Meu Deus. Eu conheço você, Neemias. Não teve um dia, Neemias, que você entrasse na minha presença sem um sorriso no rosto. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Este semblante que você tem hoje, Neemias, não é comum para você, não é normal em você. Alguma coisa está acontecendo. Deus. Deus, aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Deus da Bendito é o Senhor. Coloca a mão no ombro desse crente que está do seu lado. Obrigado seja o teu nome, Jesus. É Jesus. Primeiro você chacoalha ele para ver se ele está vivo. E depois diz para ele: o rei te conhece. Fala para ele, usa essa voz de profeta. Fala para ele: o rei te conhece. É Jesus. Oh, quem é que está entendendo para a glória nessa noite? Meu Deus. Aleluia! Glória. É Deus vivo, aleluia. Oh Deus. Aleluia! Poderoso. Deus primeiro, aleluia. Mas santo. A Neemias vai ter rei. Meu Deus. Meu Deus. É Jesus. É que está acontecendo uma coisa assim. É Deus, fala mesmo, Jesus. A terra onde os meus pais foram sepultados Meu Deus. está totalmente destruída. Meu Jesus Cristo. Ele não precisava. Verdade, Deus. Meu Deus. Oh, aleluia. Segura aí que eu vou falar. Não pensa que você é a última bolacha do pacote. É Jesus. Fala mesmo.
Meu Deus. Fala aí, Jesus. Oh, glória. Eita glória. Um dia, eu vou resumir só o testemunho, que eu quero continuar aqui, tá bom demais. Aleluia. Aleluia. Eu quis parar, Meu Deus. porque eu estava numa sequência, irmão. Uma sequência de agenda. Pregando todo dia, até esses dias com a minha esposa comentamos sobre isso. Pregando todo dia, dia. Pastor Paulo, que eu chegava em casa, olhava para o chuveiro e trocava a camisa, porque não dava tempo nem de entrar nele. E saía de novo. Jesus. E a situação dentro de casa é precária, irmão. Meu Eu Deus. falei, não, chega. Que Deus é esse? Enquanto o ímpio está comendo bife acebolado e bebendo Coca-Cola no meu armário. Eu só pensando na minha cabeça. Sem abrir a boca para falar, mas como o rei conhece. Eita glória. Meu Deus. Deus usa minha esposa e diz, para. Você acha que a obra vai parar? Meu céu. Se você não pregar, Deus levanta a prostituta. Eita Se glória. você não cantar, Deus levanta o traficante. Meu Deus. Se você não vier da glória, Deus levanta outro. Mas a obra continua. Porque nós estamos numa grande obra. Eita, aleluia. Eita glória. Deus de toda a glória e adoração. Ele não precisava, tinha gente lá em Jerusalém. Fala para esse irmão lindão do seu lado, aperta o cinto aí. Vai doer, mas vai curar. Glória. Ele não Jesus é precisava. bom demais, Jesus. Meu Deus. Ele não precisava. Grande Deus. Tinha bastante gente em Jerusalém. Tinha ou não tinha? Oh, Mas sabe qual é o problema? meu Deus. É que quem está não quer fazer. Verdade. Deus, Jesus. Eita glória. Ai, Jesus. Meu Deus. Reclama de quem faz, fala mal de quem faz, critica quem faz, mas não quer fazer. Meu Deus. Aí Deus tem que buscar outro lá longe para levantar e fazer a obra. Eita glória. É, Jesus. Eu sei que não sai glória, é complicado. É. É fácil dar glória essa hora, não. Eita Jesus. Neemias não precisava. Está dentro do palácio, confortável, Meu Deus. comidinha na hora certa, Glória. caminha quente. Jesus. Para que eu vou me enfiar num bairro de entulho? É Jesus. É Senhor, aleluia. Mas lá não tem quem faça. Então, Meu Deus. Deus. Meu céu, aleluia. É Jesus. Oh aí Neemias glória. vai dizer pro rei assim: eu preciso ir lá. Santo verdadeiro. É soberano. Quanto tempo, Neemias? Vai ser rápido. Deus céu é poderoso. Sabe por que ele disse vai ser rápido? Aleluia. Ele está dizendo assim: o que Deus põe na minha mão eu não largo. É Jesus. A obra que eu começo eu não paro. Aleluia. Deus. Ah, vamos tentar te parar, tem problema não. Pode tentar, eu não paro. Glória a Aleluia. Deus. Porque quem entregou na minha mão não foi homem. Quem entregou na minha mão não foi qualquer um. Quem entregou na minha mão foi Meu Deus. Deus. Vai. É. Deus céu poderoso. Santo é o teu nome, Jesus. Aí o rei vai dizer para ele assim: tá bom, pode ir. É Jesus. Ele vai dizer assim: mas eu preciso de cartas. Meu Deus. Ele sabia, irmão, que no caminho, pastor, ia ter muita gente querendo parar. Verdade, Deus. Fala mesmo. Quando ele entrasse
em algum lugar, alguém ia falar, mas quem que é você? É, Jesus. Quem que você pensa que é? Deus vivo. Eu não esqueço uma vez, eu fui convidado para pregar numa igreja, eu não sei se eu contei isso aqui. E a minha esposa sabe. Eu gosto de uns sapatos coloridos, sabe? Até hoje eu falei para ela, acho que vou colocar um. Ela falou, não, vai assim mesmo. Deixa, não é complicado. Eu gosto, de verdade, eu sou igual mulher por causa de calçado. Se eu ver, bater o olho, ela sabe que eu não estou mentindo. Eu gostei e eu quero. E quero mesmo, eu dou meu jeito. E eu entrei, pastor Paulo, uma igreja era grandona, irmão. Aí eu entrei assim no corredor, sapatão dourado e prata. Pensa em uma coisa linda. Quando eu passei do lado do irmão assim, eu escutei que ele falou pro outro assim, sapato bonito ele tem, vamos ver se prega. Tá queimado, não precisa. Eu tenho de parar, Deus, parar não. Aí eu fui pro altar, e o culto tá correndo, e eu tô olhando pros filhos de Jesus, para não falar outra coisa. Aí, quando passou o microfone para mim, é um erro muito grande isso que os pastores cometem, quando entregam o microfone pro pregador. A maioria deles, 99%, tem a mania de falar assim, fica à vontade. Nossa. Para um pregador pentecostal que já ficou até careca de tão pentecostal que é, irmão, não pode falar um negócio desse. Aí o pastor olhou para mim, entregou o microfone e falou assim, pastor, fica à vontade, a casa é sua. Eu falei, Aleluia, Jesus. eu falei, é sério? Ele falou, é sério. Posso ficar à vontade? Eu falei, pode. Ele falou, pode? Sabe o sapato? Nossa. Desci, fui lá do lado do irmão, coloquei o sapato na beira da cadeira, falei para ele, meu querido, você dá uma olhadinha no sapato para mim? Quem vai pregar sou eu, não é o sapato. Nossa. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus. Aleluia. É que no meio da caminhada, quem está numa grande obra, sempre vai ter Sambalate, Tobias. É Deus. É. É aquele tipo de gente que não faz e não quer deixar você fazer. Meu Deus. Deus. É assim Ele não mesmo. põe a mão, mas fica incomodado quando está na mão de alguém. Meu Deus. Verdade, Jesus. Porque quando Deus coloca na mão de alguém, por mais difícil que seja, esse alguém dá conta. É. Então sempre vai ter alguém para falar mal, Meu Deus. para tentar dizer que você não é capaz, para questionar quem é você, da onde você veio. Meu Deus. Aí Neemias falou, eu preciso de cartas. Aleluia. É, Jesus. Aí quando ele chega até Jerusalém, escuta isso aqui, Meu Deus. ele não chega gritando, ei, eu aqui, ó, vim restaurar os muros. É, Jesus. Porque hoje em dia, irmão, é o que acontece, é só status. Verdade, Jesus. Todo mundo querendo aparecer mais do que o outro. É, pastor, eu converso muito com a minha esposa, irmão. Eu estava falando para ela esses dias, pastor Paulo. Quanto tempo faz que a gente não vê alguém pregar sobre Sadraque, Mesaque, Abednego? Verdade, Deus. Sobre aquele versículo do céu de Jericó, o que queres que eu te faça? Quanto tempo faz? É, Sabe por quê, irmão? Porque isso aí são mensagens simples. meu, Hoje em dia está uma disputa para ver quem prega a melhor mensagem para impactar mais. meu Deus. É. É isso aí, Jesus. Porque se eu pregar a melhor mensagem hoje, o ano que vem o pastor Paulo me chama de novo. É, Jesus. Talvez não chame os outros dois dos dias anteriores, mas chama eu. É um querendo ser melhor do que o outro. Meu Deus. Fala mesmo, Jesus. Eu não estou dizendo nada não, o irmão Luiz Castilho que teve aqui, não é uma bênção, meu amigo particular, é um menino de Deus humilde. Eu estou falando o que está acontecendo hoje em dia. Pastor Paulo sabe o que eu estou dizendo. Amém, Jesus. Neemias não chega gritando aos quatro ventos o que ele vem fazer. Ele fica em silêncio. Ei, olha aqui para mim.
Quando Deus colocar algo na tua mão, É, Jesus. só ora. Meu Deus. Até porque quem tem que te dar estratégia é Deus para você concluir, não é ninguém. Aleluia, Jesus. Aí o que ele vai fazer? Ele levanta de madrugada, oh glória. Onde é que está aquele povo que levantava de madrugada? Meu Deus. Xarabai, calabassuri, andarabás. Resposta Deus dá é na madrugada. Estratégia Deus dá é na madrugada. Glória a Deus. Aleluia. Palavra Deus dá é de madrugada. Meu Deus. Louvor Deus dá é na madrugada. Deus poderoso. Ele levanta de madrugada, irmão, vai ler o texto. Oh, Jesus maravilhoso. Ele chama algumas pessoas. É, meu Deus. Algumas pessoas. Nem todo mundo que dá tapinha nas costas, irmão. É, Jesus. Algumas pessoas. Aleluia. Trazendo para os nossos dias, ele chama crente que ora. Aleluia, Jesus. É, Jesus. Ele convida a crente que tem o mesmo propósito. Aleluia. Fala, vamos dar uma volta na cidade. É, Jesus. Eu quero ver como é que está a situação. Ele vai observar o ambiente. Meu Deus. Aleluia. É, Jesus. Ele vai olhar para ver como é que está a situação real, situação do lugar. Meu Deus. Santo, aleluia. E quando ele volta para casa, Deus já o direcionou, Oh, Jesus amado. trazendo para cá. Agora, quando ele acaba de orar, Deus já deu a direção. Aleluia. Aleluia. Deus é bom demais, Jesus. Aí no outro dia, Meu Deus. comece, irmão. É, Jesus. Quem é que nunca passou por isso? Meu Deus. Quem é que nunca viveu isso? Quando Deus acaba de colocar algo na tua mão, no outro dia já tem gente falando mal. Meu Deus. Verdade. Ele começa a receber mensageiro. É, Jesus amado. Cada um chega de uma maneira. Pastor, qual é a intenção? Parar a obra. É verdade, Jesus. Parar o plano de Deus. Meu Deus. Derrubar quem está de pé. É, Jesus. Calar a oração de quem está orando. Meu Deus. Aí Neemias responde, não posso. Aleluia. É, Jesus. Meu Deus. Quando alguém te chamar para... Pode falar, irmão? Para fazer fofoca da vida de alguém, não posso. É. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Quando alguém bater na tua porta para falar mal do seu pastor, tô aqui não. Se quiser orar, entra para dentro da minha casa, é para falar mal. Meu Deus. Eu estou numa grande obra, eu não posso parar. É, Jesus. Deus poderoso. Ei, não, vem aqui em casa, então fazendo um churrasquinho, beleza, vou comer carne. Mas se for para falar de alguém, prefiro voltar para casa e comer ovo. Meu Deus. É, Jesus. Nossa, Senhor. É, Jesus. Um dia meu pastor, irmão, foi convidado para tomar café na casa de um obreiro. É. Aí ele foi ele, a esposa, as filhas. Quando ele sentou na mesa, o café já estava servido. Quando ele sentou na mesa, o obreiro, então, pastor, o pastor Oswaldo, ele falou assim, oi? Como é que é? Não, é que eu tenho que falar umas coisas. Não, se o senhor me chamou para tomar café, nós vamos tomar café. Se é para falar da vida do pastor Oswaldo, vamos chamar ele também. Amém. Aleluia. Porque aí não está certo falar dele se ele está presente. Verdade, Deus. Meu Deus. E da glória. Meu Nós Deus. estamos numa grande obra. Vamos Aleluia. tomar o café.
Meu Deus. Aleluia. Vamos comer o churrasco, vamos até orar, mas não falar mal de ninguém, não. Meu Deus. Não vamos tentar parar a obra que Deus colocou na mão do irmão, não. Glória a Sabe Deus. por quê, irmão? Se Deus colocou na mão dele, foi Deus que escolheu. Então, se você Meu tiver Deus. alguma coisa para reclamar, vai reclamar com ele. Oh, Deus. Aleluia. É, Jesus. Vai, calabasúria. Aleluia. É, Jesus. Começa a chegar os mensageiros. Meu Deus. No começo não acredita. É, Jesus. Quem que é esse camarada? Chega aí e acha que vai construir muro. Vai levantar o muro da cidade inteira, ele é louco. Meu Deus. Eita glória. É, Jesus. Não vai conseguir. É só questão de tempo. Meu Deus. Eu digo que quando eu me converti, bem no comecinho, um amigo chegou e me convidou para ir para a bagunça, para a balada. Eu disse para ele assim, não, agora eu sou crente. Aí ele olhou para mim e falou assim, mais um escondendo atrás da Bíblia? Aí eu falei, como é que é o negócio? Ele falou, esquenta não. Igreja de crente é igual curva de rio, só para o que não presta. É tudo ex. É ex-drogada, é ex-prostituta, é ex não sei o que, ex não sei, só tem ex. E eu novo convertido, irmão, eu já queria grudar ele no pescoço. E eu me segurando ali, e ele não deixou eu embora, que você já vai partir para a ignorância, eu te conheço. Aí ele foi saindo, eu falei, Jesus, o senhor não converteu eu para deixar esse rapaz embora, não, é? Faz alguma coisa que eu não faço eu. Aleluia. Aí Deus falou assim, tá bom, chama ele. Falei, agora, Jesus vai deixar eu pegar. Ó, volta aqui, ô sujeito. Ele falou, volta nada. Eu falei, volta aqui, senão eu vou ir, volta. Aí quando ele estava voltando, o que foi? Eu falei, Senhor, desenrola o rolo. Aí Deus falou, fala para ele que ele tem razão. Eu falei, como é que é? E pede perdão para ele. Eu falei, não, Deus fala comigo nunca, irmão. Eu falei, não, Jesus, eu não estou entendendo. Fala para ele. Eu falei, sim, então Deus está falando que você tem razão. Por quê? Eu falei, é isso mesmo que você escutou do Rio, não. Aí Deus está falando que você tem razão e me perdoa. Ele olhou para mim e falou assim, você tem certeza que você está me dizendo isso? Aí na hora Deus falou assim, fala para ele, sabe por quê? Que igreja de crente é igual curva de rio. Porque na curva de um rio nunca passa a mesma água. Meu Deus. Alguém pegou, né? Na curva de rio nunca passa a mesma água, irmão. Está sempre passando uma água limpa. É, Sabe por quê? Porque o drogado que para ali, a água vai passando, vai limpando. Hoje ele é drogado, amanhã ele está limpo. Hoje é traficante, amanhã não trafica mais. Hoje é prostituta, amanhã não prostitui mais. Hoje é homossexual, amanhã já não é mais. Tem sempre uma água limpa passando para tirar toda a sujeira. é, Jesus. É por isso que tem gente que não entende e acha que ele pensa que é. É, Jesus. Ele não acredita que o que Deus colocou na sua mão vai acontecer. Meu Deus. É por isso que tem pessoas que não entendem porque até hoje você está orando pela vida de alguém. É, Jesus. A minha mãe entrando dentro da igreja, pastor Paulo, tá aí a minha esposa junto com ela, com as crianças na mão. A minha mãe olha para o obreiro e diz assim, irmão, ora pelo meu filho Oswaldo. Ele fala assim, Oswaldo, nem Jesus dá jeito nele. Olha eu aqui, mano. Graças a Deus. Aleluia. É por isso que tem gente que não entende enquanto você diz, eu estou orando pelo meu filho ainda, eu creio na obra que Deus tem para fazer na vida dele, eu estou orando pelo meu esposo, eu estou orando pelo meu filho, Deus sabe todas as coisas. Aleluia. É, meu Jesus. Aí o diabo começa a arrumar estratégia para você parar. Eita Deus.
aberta. Meu Deus. Irmão, ninguém recebe carta aberta. É, Jesus. A carta, quando o correio entrega, ela está lacrada. Meu Deus. Ela está fechada. Porque o que está dizendo dentro dela, pastor Paulo, só diz respeito a quem escreveu e a quem recebeu. É, Jesus. Aleluia. Mas quando o mensageiro chega com a carta aberta, ele está dizendo, antes de você ler, eu já mostrei para todo mundo. Meu Deus. Não importa se você vai gostar ou não, mas eu vou contar a tua vida para todo mundo. Meu Deus. Eu estou falando de você para todo mundo. Ei, aleluia. É, Jesus. Senhor, traz agora o meu coração, não importa se estão falando da tua vida. Não desista. Não pare, continue caminhando. Meu Deus. Existe uma recompensa. Aleluia. Glória a Deus. Sabe qual é o pior? É que quando essa carta aberta chega, o muro já está pelo meio. Orai, Meu Deus. Eu vou trazer para cá, irmão. O efeito da sua oração já está acontecendo. Glória a O Deus. céu já está se movimentando. Deus já se levantou do trono. Eu vou profetizar até você pegar. Deus já se levantou. A resposta já está a caminho. O milagre já está para acontecer. Glória. Oh, eu vou deixar você adorar. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Santo Israel. Grande a tua obra. Oh, aleluia. Alabai, calabaçu, alabai. Aleluia, Jesus. Meu Senhor da glória. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Sabe Deus. qual é o efeito da carta aberta? É, meu Por nós, para que o Senhor cresça. Aleluia. É que quando chega até mim, até você, aleluia, Jesus. já vem acompanhado com um grupinho de pessoas. Meu Deus. Meu Deus. Que não tem o que fazer e vem tentar te parar. É, Jesus Cristo. Que não tem compromisso com Deus, mas não quer ver você compromissado. Meu Deus. Verdade, Jesus. Nunca está na igreja, mas quando vem só sabe falar da vida dos outros. Eita, Jesus. Ela vem sempre acompanhada com um grupinho de pessoas. Meu Deus. É, Só que agora, Jesus. Neemias, quando chega em Jerusalém, Eita, Jesus. os inimigos estão olhando para Neemias assim. Quem é ele? É, Jesus. Só que quando a carta chega, a posição se inverteu. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. É Neemias que está assim. Vou descer não. Vou parar não. Jesus. Deus Santo. Oh, aleluia. 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 Meu Vou Deus. desistir não. Aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor, fala no meu coração. Tem gente que entrou aqui hoje dizendo: eu vou parar de orar porque não está adiantando nada. Deus está dizendo: você vai voltar para casa hoje, vai levantar de madrugada e vai dizer: Deus, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar, ninguém vai me parar, ninguém vai fazer eu descer, ninguém vai fazer eu retroceder. Meu Deus. Eita, Jesus. Aleluia! Viva, Senhor. Aleluia! Meu Deus. Eita glória. Segura a mão desse crente aí, irmão. Oh, glória, Jesus. Pega a mão desse crente que está do seu lado. Glória. Aperta com carinho até ele vai. Aleluia! Fala pra ele, não para! Profetiza a vida dele, não para!
tudo que Olha a resposta de Neemias, eu não posso parar. Eu não vou descer. Meu Deus. Ele está dizendo, eu não cheguei até aqui à toa. Eita glória. Deus vivo, És o aleluia. Deus vivo. Não interessa se a carta chegou aberta. Meu Deus. Não interessa se estão falando da minha vida. Não interessa se estão falando da minha casa. Eu não cheguei até aqui para desistir. Eu não cheguei até aqui para parar. Eu não cheguei até aqui para entregar os pontos. Meu Deus. aleluia. Eita glória. Deus vivo, aleluia. É Senhor. Ele está dizendo, antes de chegar aqui eu passei dias orando, eu passei dias jejuando, consagrando a minha vida. É, Aleluia. meu Deus. As portas do inferno não prevalecerão. Meu Deus. Aleluia. Deus de glória. Vai. Meu Deus. Se Aleluia. coloca de pé. Meu Deus. Aleluia. Eita glória. Aleluia. É Deus grande. Glória. Deus. Glória. Aleluia. Solta a mão desse crente, não. Segura a mão dele aí. Fecha o corredor aí.